Boa tarde, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia, no nome de Jesus. Tive que gravar esse vídeo por 3 vezes, porque 2 vezes foi impossível de mantê-lo gravado. O YouTube retirou a primeira vez, porque havia uma foto minha e do meu garoto, e eu creio que isso foi o problema, né? Meu garoto é menor de idade, então o YouTube, por sua consequência, tirou. Por isso o vídeo está saindo um pouco mais tarde, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Oremos juntos. Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por este período que estamos passando. Não importa se gravamos o mesmo vídeo 3 vezes, agradecemos ao Senhor por todo esse trabalho para que chegue às mãos daqueles que assistem a palavra do Senhor, uma mensagem abençoadora para a vida de cada um deles. Seja conosco no restante deste dia, no nome de Jesus. Assim oramos também, pedindo ao Senhor que abençoe a todos que assistirem esses vídeos, no nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando no nome de Jesus. A mensagem de hoje é mentiroso ou profeta. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 20, o versículo 1, o 7, o 15, o 17 e 18. Lemos assim no versículo 1. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Mas se não a restituíres, certamente morrerás tu e todos os teus. O versículo 15 diz assim: E disse a Abimeleque: A minha terra está diante da tua face, habita onde bem te parecer. Versículo 17, orou Abraão a Deus, e Deus sarou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, pois o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então Deus deu uma maldição ali e colocou todas as mulheres ali estéreis, a Abimeleque com uma enfermidade a ponto de morrer, e também os seus familiares e toda a sua casa poderiam morrer se ele não obedecesse à palavra de Deus. Entendemos que mesmo que Abraão tenha sido abençoado por onde quer que tenha passado, né? Desde Ur dos Caldeus, Harã, depois em Canaã, depois no Egito, volta a Canaã, né? E habita ali nos carvalhais de Manre. Mesmo ele sendo tão abençoado, né? Algumas coisas aconteceram para que ele deslocasse de um lugar para outro. E Abraão, sendo tão abençoado e tendo as promessas de Deus, Abraão tinha, além da bravura, né, da coragem que ele tinha um certo temor nele também, e que é apresentado lá no Egito. Não foi apresentado em Ur dos Caldeus e nem em Harã, mas lá no Egito ele apresenta um certo temor, né? Temor de morrer por causa da beleza da esposa que ele tinha, que era Sara. E então, esse temor volta a acontecer mais tarde. Mas que situação fez Abraão a mudar, como lemos no capítulo 1, que ele muda de novo, ele desloca de um lugar? A situação foi a seguinte: depois que ele fez tudo o que agradava a Deus, que ele buscou o Senhor e estava ali então nos carvalhais de Manre, bem sucedido, parecia que tudo estava normal, né, ali para ele. Ele então tem a visita de Deus e 2 anjos que ele não sabia que era o Senhor Deus que estava ali, mas 3 pessoas, 3 homens, e ele agrada a eles, como ele buscou agradar antes a Deus também em todo o tempo, fazendo a circuncisão que Deus pediu a ele que fizera nele, no filho Ismael, e nos servos dele. Todos os machos que não foram circuncidados, nunca, né, era para ser circuncidado, e Abraão obedeceu. E Abraão, então, foi mudado o nome dele de Abrão para Abraão, foi mudado o nome de Sarai para Sara, e a bênção estava na vida deles. Mas acontece um fato, que nesta visita, né, os anjos, então, e Deus estava ali, ele servindo a eles, o Senhor fala com ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, depois que esse fato que já ministramos antes sobre ele, acontece da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Abraão havia despedido dos anjos ali e do Senhor Deus, depois que Deus falou com ele que iria destruir, ele volta ali no dia seguinte que Deus tinha destruído a Sodoma e Gomorra. Ele para na mesma colina ali e fica olhando para baixo e viu tudo destruído. Então eu acredito que o fato de Abraão ter mudado de novo dali para a cidade de Gerar, né, onde nós vamos falar o fato rápido aqui sobre o rei Abimeleque e Abraão,
Ele devia olhar e ter ficado triste de ver tudo que era lindo ali, agora, né, em fumaça, como se fosse uma fornalha, né? A terra virou uma fornalha e estava subindo uma fumaça, tudo consumido, conforme Deus havia dito que iria fazer. Só que eu acredito que aquela visão trouxe muita tristeza a Abraão e ele resolveu mudar-se dali. Bom, ele foi então para a cidade de Gerar. De Gerar é uma cidade frutífera, né, próspera, com um movimento comercial muito bom, uma cidade que parecia que todos estavam bem sucedidos, né? E de repente Abraão chega ali. Só que Abraão, desde lá de Harã, ele tinha feito um combinado com Sara. Olha, você é muito linda, onde quer que nós passarmos, nós somos irmãos e vamos dizer que somos irmãos mesmos, né? E ocultaram então essa questão de ser marido e mulher. No Egito causou um problema muito grande no Egito isso. Agora ele chega ali e então, sendo irmão de Sara, Abimeleque, o rei, pega Sara como esposa. Imediatamente, quando ele pega Sara como esposa, Deus visita Abimeleque em sonho. Só que Deus visita Abimeleque em sonho e dá para Abimeleque uma surpresa e diz: olha, a mulher que tu pegaste como esposa, ela tem marido e você precisa devolver esta mulher ao seu marido. Abimeleque então se apresenta a Deus dizendo: olha, Senhor, eu não fiz nada com maldade de coração, o Senhor bem sabe da pureza do meu coração. Deus não estava acusando Abimeleque e Deus concordou com ele e disse: certamente você não fez por maldade, né? Eu entendo isso aí, mas se você mantê-la como esposa, você vai morrer. Agora vai morrer você e todos os teus, porque eu vou punir você. E por você ser simples de coração, ter um coração puro, é que eu não permiti que você tocasse nela e estivesse em pecado contra mim. Esta mulher, né, segundo o coração de Deus, era separada. Ela era a mulher que Deus separou para dar da descendência a Abraão e para ser os judeus de hoje. Então, o rei não podia tocar nela, como eu acredito 100% que o rei, né, lá do Egito também, o faraó, não tocou nela na época que ele a separou como esposa. Deus manteve a Sara de Abraão intacta, né, intocável. Mas glória a Deus por isso, que o rei temeu tanto, que ele reúne então os seus servos de madrugada. Haja vista que alguns pregadores, né, alguns pastores, costumam chamar Abraão de mentiroso, dizendo que ele mentiu lá no Egito, que depois mentiu para Abimeleque, que Abraão volta a mentir, que ele não aprendeu nada com o resultado da primeira mentira que ele falou. Isso é absurdo, porque Abraão era mesmo irmão. Primeiro, ele era irmão de Sara, filha do mesmo pai. Então, se ele falasse isso, primeiro ele não estava mentindo. Ele podia estar omitindo que ela era também esposa, mas ele não era marido e também irmão dela. Primeiro ele era irmão e também se tornou marido mais tarde. Abraão explica isso, né, para Abimeleque. Mas Abimeleque, então, ao reunir os seus, né, ele vai ali e tem um consenso. Voltando a dizer sobre os pregadores que chamam Abraão de mentiroso, né, que tentam ficar atacando a imagem de Abraão, eu volto a pensar o seguinte: se Abraão tivesse, ao contrário de dizer a Ló para escolher as terras, né, que ele quisesse, e Abraão que tivesse escolhido os carvalhais de mãe, e depois Ló tivesse sido mal sucedido lá em Sodoma e Gomorra, lá nos campos de Sodoma, eles iriam dizer que Abraão foi esperto, foi desonesto, né? Haveria mais um meio deles atacarem Abraão como gostam de atacar. Eu não sei por que esses pregadores, por não estudarem a palavra de Deus, gostam de falar de coisas que eles não conhecem. Então, se você ver um pregador falando isso aí, diz para ele: pregador, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e passe a respeitar mais o nosso pai na fé. Abimeleque, então, em seguida chama Abraão naquela manhã e diz: por que você fez isso comigo? Por que você me mentiu? E Abimeleque começa a cobrar também mentira de Abraão. Abraão diz: não, eu não menti para o rei. Ela é minha irmã, filha do meu pai. Só não é filha da minha mãe, mas é minha irmã,
filha do meu pai. Mas eu, por temer, esse era o problema de Abraão, com medo da promessa de Deus não se cumprir em Isaac, ele morrendo antes, ele então tentava poupar a sua vida de todas as maneiras, né? Inclusive ocultando que ela era esposa e dizendo ser ela somente irmã. Mas o que acontece? O rei então lamenta muito e diz: você não deveria ter feito isso comigo e trazido esta praga tão grande para minha terra não merece isso, mas eu vou fazer o seguinte: toma aqui riqueza, toma bens, toma gado, toma ovelhas, né? E você pode habitar na minha terra onde você quiser. Graças a Deus que o rei não expulsou Abraão como outrora ele fora expulso lá do Egito, né? O rei tratou ele bem ali, diz: você pode escolher onde você quer habitar, e fez tipo a amizade com Abraão. Só que o rei também, a integridade dele era boa e ele quis proteger a Sara. Então o que ele fez? Ele deu 1000 moedas de prata a Abraão e disse a Sara: eu dei ao teu irmão. Olha que o rei reconhece ela como irmã de Abraão, né? Agora ele sabe que ela é primeiro irmã de Abraão e diz: eu dei ao teu irmão 1000 moedas de pratas, para que todos saibam que você está intacta, que você não foi tocada por mim, que você continua pura como sempre. E isso serve de sinal para este povo que você é uma mulher limpa. Glória a Deus por isso, porque o rei também protegeu o nome, né, de Sara, a boa índole, a moral de Sara, o caráter de Sara é intocável. Mas nós vemos aqui nesta lição o seguinte: primeiro, o nosso pai na fé, ele era um homem cuidado por Deus. Deus não acusou Abimeleque. Deus não chamou Abraão de mentiroso, muito pelo contrário. Ele diz ao rei: olha, este homem é profeta. Então, quando você vê um pregador denegrindo a Abraão, diz para ele: olha, senhor pastor, senhor pregador, Abraão foi chamado por Deus como o profeta de Deus, aquele que oraria, e Abimeleque seria curado, e toda a casa de Abimeleque seria curada. E olha que Abimeleque, dando essas riquezas a Abraão, e reunindo-se com Abraão e tratando bem Abraão, Abraão orou por ele e ele foi curado da enfermidade mortal e toda a sua casa foi curada. Ninguém morreu ali, muito pelo contrário. Como diz a Bíblia, as suas servas tiveram filhos. Então, ao contrário de morte naquele lugar, houveram muitas alegrias, com muitos nascimentos, com muita satisfação para aquele rei e para o seu reinado, para aquele reino. Então nós louvamos a Deus porque você e eu não somos diferentes de Abraão. Às vezes passamos por dificuldades, às vezes vemos a promessa de Deus nas nossas vidas, às vezes temos temor também porque somos humanos, e Abraão também o era, um homem semelhante a nós, mas Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Deus não está para te acusar, para te destruir, para te humilhar. Deus está trabalhando contigo e comigo sempre para mostrar a glória dele nas nossas vidas. Acredite isso você. E eu volto ao título da mensagem: mentiroso ou profeta? Eu e você não precisamos de aceitar as humilhações mundanas, essas maneiras das pessoas quererem nos botar para baixo. Nós temos que agir com os nossos lábios como profetas de Deus, deixando Deus operar na nossa vida, ministrando cura para aqueles que precisam, ministrando alegria para aqueles que precisam. E é por isso que eu gravo esse vídeo para você, para dizer para você que não há nada impossível para Deus, como ele trabalhou no capítulo 20 de Gênesis, na vida de Abraão, na vida de Abimeleque, na vida de Sara e na vida daquelas servas e da família de Abimeleque. Ele pode também trabalhar na tua vida, e que Deus te dê muita graça e muita paz nesse dia, no nome de Jesus. Seja você e família abençoados. Siga outros vídeos, siga outras mensagens, esteja comigo amanhã seguindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê graça e te dê paz, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, gravando 3 vídeos para que pelo menos um chegue até você, no nome de Jesus. Um abraço meu, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.